Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu sou a Sofia Vial, atualmente me encontro diretora do Procon Porto Alegre e eu queria iniciar aqui agradecendo o convite do Sebrae nas pessoas do Augusto e da Alana, dizer que pra gente é um grande prazer estar aqui podendo esclarecer dúvidas, trazer as nossas ideias, porque, na verdade, as relações de consumo e até mesmo o próprio Código de Defesa do Consumidor só podem existir quando nós tivermos consumidores e fornecedores bem informados, né? Então, um dos primeiros princípios básicos lá das relações de consumo é que haja uma harmonização nesse mercado de consumo. Então, essa ideia da gente poder trazer para vocês, para os microempresários individuais, para os empresários como um todo, qual o pensamento do órgão administrativo e qual o pensamento da defesa do consumidor como um todo, é essa ideia de poder harmonizar, né? Porque só um órgão administrativo sancionador nem sempre corresponde às expectativas tanto da população quanto dos consumidores. E queria fazer também aqui um chamado para todos vocês. Afinal de contas, no nosso dia a dia, nas nossas relações diárias, ainda que em determinado momento a gente exerça aquele papel de chamado fornecedor, em outros momentos a gente exerce o papel de consumidor. Então, as ideias que eu vou trazer, elas podem servir tanto nas atividades fins de vocês, enquanto empresários, enquanto fornecedores, mas também no dia a dia, enquanto consumidores, né? Então, a palestra de hoje, intitulada aí Preço de Venda e Formas de Pagamento, saiba tudo sobre as mudanças. É um tópico bem complicado, porque vamos ver se eu consigo responder todas as dúvidas aí de vocês sobre as mudanças, né? Bom, como eu estava dizendo lá no começo do vídeo, eu atualmente me encontro diretora do Procon Porto Alegre, que é um órgão que, além de exercer o papel de defender o consumidor, ele também tem aquele chamado poder de polícia. E, portanto, é o órgão que detém a competência para exercer a fiscalização das relações de consumo e do mercado de consumo como um todo. E essa fiscalização, então, esse poder de polícia, ele muitas vezes é questionado e é questionada a forma como a atuação acontece. Por isso é que, nesse primeiro momento em que entra em vigor essa nova lei sobre a diferenciação de preços, sancionada lá no dia 26 de junho, é que nós optamos por trazer as informações, levar as informações tanto para os empresários, microempresários individuais, quanto para empresários maiores. E sabemos também que ao longo do tempo, e já desde o início desse ano, várias mudanças legislativas que afetam a vida dos consumidores acabaram sendo promulgadas, né? Então, essa lei, agora a lei que possibilita a diferenciação de preços de acordo com o meio de pagamento e a forma do prazo da venda, ela não é a única novidade. Nós temos também uma nota técnica da Secretaria Nacional do Consumidor que determina ser abusiva a cobrança de preços diferenciados entre homens e mulheres nos estabelecimentos comerciais, sejam eles bares, festas, restaurantes, enfim. Então, a ideia hoje é trazer um pouquinho sobre essas novidades, mas também trazer para vocês aquelas dúvidas recorrentes a respeito do Código de Defesa do Consumidor. No Brasil, nós temos sim uma grande dificuldade na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porque até hoje, e talvez isso se estenda durante toda a existência do Código de Defesa do Consumidor, é difícil dizer quem afinal é ou não é consumidor. Vejam, o nosso Código de Defesa, lá no seu artigo 2º, diz que consumidor é toda pessoa física ou jurídica. Isso então significa que muitas vezes alguns fornecedores também se encontram em situação de vulnerabilidade. E o critério para determinar justamente quem é ou não é consumidor no mercado de consumo é aquela vulnerabilidade em relação ao fornecedor que está no outro lado da relação de consumo. Porque a relação de consumo, ela só existe quando nós temos 3 pontos de apoio. O primeiro deles é o consumidor, o segundo é o fornecedor e o terceiro é a existência de um produto ou um serviço que esteja à venda ou à disposição dos consumidores, né? Bem, gente, agora no dia 26, como eu vinha falando, foi promulgada então a lei que possibilita essa diferenciação de preços. E aí nós podemos já partir para uma primeira dúvida geral que os consumidores têm perguntado bastante e os comerciantes também têm feito essas perguntas. Sou obrigada a dar desconto
Não, gente, você não é obrigado a dar desconto. O desconto é uma opção daquele fornecedor que pode, para aumentar suas vendas, para aumentar a quantidade das suas vendas, dar um desconto, conceder um desconto ao consumidor. E por que então essa lei, que é a Lei 13.455 de 2017, ela entra em vigor? No ano passado, houve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que dizia que era prática abusiva diferenciar o preço de acordo com o meio de pagamento. O que acabou acontecendo? Muitos comerciantes, sabendo que existem taxas para passar o cartão de crédito ou para passar o cartão de débito, eles acabavam dizendo para o seu consumidor, olha, se você pagar em dinheiro, eu vou te dar aí um desconto de 5, 10, 15, ou enfim, quantos por cento desejar. E o STJ, então, por meio de uma decisão, diz que aquela é uma prática abusiva. E aí passa a vigorar, então, no sistema jurídico brasileiro, a medida provisória 746, que possibilita essa diferenciação. E essa medida provisória, então, foi convertida em lei agora no dia 26 de junho, e ela, além de possibilitar a diferenciação, ela também altera a lei de precificação. Então, vamos fazer aqui uma pequena pausa só para refletir sobre esse chamado, assim, arcabouço legislativo. O comerciante, quando desejar oferecer um produto ou um serviço, ele tem que seguir diversas normas, porque o mercado, ele tem sim uma regulamentação. E a defesa do consumidor, gente, ela é considerada não só um direito, obviamente, mas um direito fundamental, que está lá no artigo 5º da Constituição, no inciso 32, mas também é um princípio da ordem econômica junto com a livre iniciativa. Tá? E aí, dentro dessas práticas abusivas, as quais existem diversas práticas abusivas que estão descritas lá no artigo 39 do Código, e lembrando vocês que uma das normas que determina uma obrigação para o fornecedor é a presença no estabelecimento comercial, lá no balcão, visível, um código de defesa do consumidor. Então, qualquer consumidor que chegar lá no seu estabelecimento, ele tem o direito de lhe pedir pelo código, e esse código tem que estar visível no balcão. Então, dentro desse código, que é, na verdade, um sistema já conhecido por todos os brasileiros, existia uma pesquisa há algum tempo, que dizia que o Código de Defesa do Consumidor, ele era a lei mais conhecida pelos brasileiros. Porque foi um movimento muito forte. Lá nos anos 90, com a mudança da Constituição, com a Constituição de 88, havia um clamor social e um pedido de todos os juristas para que se atualizasse o Código Civil. E esse Código Civil, que era de 1916, só foi atualizado em 2002. Por isso é que eu comecei essa exposição, e essa exposição de ideias, dizendo que uma das grandes dificuldades da defesa do consumidor era justamente conceituar quem é consumidor. Com essa ausência da lei geral, que é o Código Civil, os tribunais passaram a entender que quase todo mundo era consumidor. Então, podia ser consumidor uma empresa, porque lá no artigo 2º diz que é consumidor também pessoa jurídica. Podia ser considerado consumidor um grande agricultor, com uma grande extensão de terras. Todo mundo era considerado consumidor. E aí, dentro desse código, que é tão conhecido pelos brasileiros, existe um rol, ou seja, uma lista de práticas abusivas que está presente lá no artigo 39. E nesse artigo 39, nós temos uma lista que a gente não chama ela de exaustiva. Por quê? Porque o código, ele é interpretado no dia a dia. E a interpretação, tanto pelos órgãos administrativos quanto pelos tribunais, ela acaba criando novas obrigações. Então a gente tem lá o exemplo da prática mais conhecida, que é a prática da venda casada. Essa prática da venda casada está lá no artigo 39, inciso 1º, e ela é com certeza a prática mais conhecida. Mas nós temos outras práticas que também são conhecidas e reclamadas pelos consumidores, como, por exemplo, a venda de serviços ou de produtos sem fazer o orçamento prévio para aquele consumidor.
Então, o comerciante, ele tem sim que conhecer a legislação. No direito brasileiro, a gente não admite alegar quando há um problema o desconhecimento da lei. Mas esse código, ele cria deveres e cria direitos tanto para os comerciantes quanto para os consumidores. Ele é um código que busca a harmonização. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade livre, onde nós temos o livre mercado, em tese, lembrando sempre que para determinados setores que foram lá em 95 privatizados, nós temos as agências reguladoras que devem, então, regular aquele mercado específico. E aí essa harmonização das relações de consumo passa também pela boa informação do comerciante. Por isso, mais uma vez, quero agradecer aqui o convite, porque sei que é importante a gente dizer para vocês de que modo, por exemplo, vocês devem afixar esses preços. Bom, a lei atual do dia 26, ela traz poucos artigos. Tem ali 3 artigos, basicamente. 2 artigos, na verdade, que o terceiro é o tempo de vigência da norma. E essa lei diz que o fornecedor poderá diferenciar os preços de acordo com os meios de pagamento e o tempo de pagamento. O que significa isso? Significa dizer que hoje o comerciante pode sim dar um desconto à vista para aquele consumidor. Que o comerciante pode sim praticar um preço diferente quando o pagamento for no cartão de crédito, quando o pagamento for no cartão de débito ou quando aquele preço, aquele bem for pago através de cheque. Vamos então trazer algumas ideias. Primeiro, é importante que o comerciante que disponibiliza meios de pagamento, ele diga para o consumidor quais os meios de pagamento ele dispõe. O comerciante não é obrigado a ter na sua loja cartão de débito, cartão de crédito, aceitar cheque, aceitar vale alimentação, aceitar qualquer forma de pagamento que seja, a não ser aquela em dinheiro. Esta sim, ela é obrigatória, porque a moeda no Brasil tem curso forçado. E aí, é importante que o comerciante informe, porque a informação, ela é o elemento básico de qualquer relação. Informar, essa é a palavra-chave. E aí, o comerciante deve sim colocar, por exemplo, um cartaz lá na sua loja física, dizendo, olha, eu aceito determinadas bandeiras. E se não aceitar cartão de débito ou de crédito, informar ao consumidor que só aceita o pagamento em dinheiro. E aí sempre tem aquela pergunta, que é uma pergunta recorrente, e se o sistema estiver fora do ar, o sistema pode ficar fora do ar. A gente sabe que a internet, o oferecimento do serviço de internet, ele pode sofrer interferências externas. Então o comerciante ele tem que dizer para o consumidor, olha, estou com o sistema fora do ar, e possibilitar que o consumidor retire dinheiro, retorne ao estabelecimento e faça o pagamento. O que não pode acontecer é trancar as portas e não deixar o consumidor sair. Eu estou vendo aqui na tela, tem uma telinha aqui para mim, eu estou vendo que tem algumas perguntas sobre o comércio online. E aí eu queria também dizer que para o comércio online nós temos que observar, além do Código de Defesa do Consumidor, também o decreto sobre o comércio eletrônico. Então é importante que tenham perguntas sobre o assunto do comércio eletrônico, porque eu gostaria que você fizesse uma pesquisa rápida aí, decreto do comércio eletrônico, que vai dizer quais são as suas obrigações quando você tem uma loja online. E elas são muito parecidas com as obrigações daquele comerciante que tem uma loja física. Nessa loja online, por exemplo, o comerciante tem que colocar lá o seu endereço físico, o seu CNPJ, o nome da empresa, contatos para que o consumidor entre em contato contigo quando precisar. E a diferenciação de preço também pode acontecer na internet, sim. Gente, a partir de agora, a concessão do desconto para pagamento em boleto, para pagamento em dinheiro, é uma opção do comerciante. Por quê? Nós estamos, obviamente, num momento de crise. Nós temos 13 milhões de desempregados e nós precisamos fazer com que o comércio gire.
porque não existe relação de consumo, quer dizer, se vocês não existirem, se os consumidores não existirem, não vai ter relação de consumo. Então a gente precisa sim que o mercado possa girar de forma saudável. E aí, nesse sentido, eu posso fazer essa diferenciação. O que significa dizer isso? Eu vou ofertar o melhor serviço possível para aquele consumidor. A preocupação do comerciante tem que ser na qualidade do serviço e do produto que ele está oferecendo. E não existe mais no mercado de consumo brasileiro o oferecimento de produto sem um serviço. Afinal de contas, para que eu compre um produto, eu tenho que ter aquele serviço de esclarecimento de dúvidas, de esclarecimento sobre as qualidades daquele produto ou do serviço que eu estou oferecendo. Então, sim, gente, na loja online pode diferenciar preço. Mas, Sofia, como é que eu faço para diferenciar esse preço na loja online? Eu preciso ter, normalmente quando a gente vai fazer uma compra, fica lá no cantinho da tela escrito preço, preço à vista, preço a prazo. Então coloque as condições de venda no seu site. Diga quanto de juro você está cobrando. Porque isso também é obrigatório. Eu preciso dizer para o consumidor, primeiro, se eu for fazer uma venda a prazo, olha, o valor deste produto é X. Se você comprar a prazo, vai ser em tantas parcelas de X mais tantos % de juro ao mês. Sofia, posso dizer o valor da parcela fixa? Pode dizer o valor da parcela fixa. Então o produto era R$200 e agora é 10 vezes de R$22. Ok, 10 vezes de R$22, mas eu tenho que dizer para o consumidor quantos % de juro ele está pagando ao mês e quantos % de juro ele está pagando nessa taxa efetiva. Quer dizer, posso sim diferenciar os preços desde que eu informe ao consumidor. E como é que o comerciante da loja física vai fazer essa diferenciação? Bom, primeiro, você tem que, se você fornecer desconto, você tem que informar que fornece desconto. Porque a lei de precificação, que é uma lei lá de 2004, ela não tinha esse dispositivo. Essa lei nova alterou a lei de precificação também. Então o comerciante tem que colocar lá na sua vitrine, olha, eu dou 5% de desconto no valor à vista, dou 10% no à vista, dou 5% no cartão de débito e não dou desconto nenhum no crédito. Então eu tenho que colocar essa informação lá na minha vitrine, tenho que colocar na minha bancada, tenho que deixar à disposição do consumidor para que ele esteja bem informado. E como é que eu faço para etiquetar aquele valor? Eu tenho que colocar 500 valores na etiqueta? Bom, o valor que tem que constar no produto é o valor máximo que eu vou cobrar. Claro que eu tenho que dizer para o consumidor quando o preço vai ser diferente. Então eu dou 5% de desconto. O consumidor tem direito de saber. Por quê? Muitas vezes o consumidor não carrega consigo uma calculadora. Eu, por exemplo, tenho grandes dificuldades de fazer cálculo com número quebrado. Se vocês me derem 10% de desconto, eu até sei calcular. Mas 5 já fica um pouquinho complicado. Por isso que eu fiz direito. Não, tô brincando. Mas, bem, nesse sentido, assim, eu preciso informar o consumidor. Eu tenho que deixar à disposição do consumidor aquela informação. Então, dizer para ele na etiqueta o valor do preço cheio. Tá? A informação básica que tem que constar lá na etiqueta é o valor cheio. E eu tenho que dizer para o consumidor, se aquele preço for a prazo, eu tenho que dizer para ele em quantas parcelas ele pode parcelar, qual o valor dos juros mensais e qual o valor do juro total daquele contrato. E essa diferenciação de preços, então, ela traz a possibilidade do comerciante cativar o consumidor. Por quê? O que a gente vê hoje no dia a dia? Existe portabilidade de tudo. A gente vive numa sociedade de portabilidade. Se eu não gostar de determinada loja, eu não vou mais comprar naquela loja. Eu vou para a loja seguinte e naquela eu posso ou não me fidelizar. Então, um comerciante em tempos de crise, ele precisa se preocupar em fidelizar aquele consumidor. E essa fidelização do consumidor, ela só acontece quando existe uma relação de confiança entre o consumidor e entre o fornecedor. E essa relação de confiança, ela só se constrói a partir da informação qualificada. E é isso que o nosso código diz. Então o nosso código fala português claro. O nosso código não fala grego. Tá? Não tem mistério, gente. O Código de Defesa do Consumidor é um código fácil, é um código acessível. Todo mundo consegue pegar o código, ler o código e entender o que está no código. Então quando lá
no artigo 4º diz que é um princípio básico das relações de consumo a informação, e diz que essa informação tem que ser em língua portuguesa, de forma clara, precisa, ostensiva. Ele quer dizer que você deve mostrar para o seu consumidor que você tem um bom serviço, que você sabe informá-lo, que não basta colocar letrinhas miúdas, que eu tenho que ter uma fonte suficiente para que aquele consumidor veja. Que eu, comerciante, tenho a responsabilidade de transmitir uma informação clara para o consumidor. Eu preciso dizer para ele, então, o prazo, eu preciso dizer para ele o juro que está sendo cobrado, eu preciso dizer para ele qual é o desconto que eu vou dar. Nós aqui em Porto Alegre investigamos há um tempo atrás uma empresa que não informava lá na sua vitrine os preços dos produtos. E acabamos descobrindo que essa era uma política da empresa. Porque se a pessoa entrasse bem vestida, aquele produto teria um preço. Se entrasse de uma outra forma, o produto teria outro preço. E nós sabemos que isso não é comum no mercado de consumo. Porque eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui nos assistindo querem cativar o seu consumidor. Querem que aquele consumidor retorne, querem que aquele consumidor faça propaganda. Porque as relações de consumo hoje elas são imediatas. Se ele estiver descontente com um comerciante ou consumidor, eu irei para as mídias sociais e direi: olha, não compre naquela loja, eu tive uma experiência horrível naquela loja. Né? Então o que o comerciante quer é que haja uma propaganda gratuita dele. É que aquela propaganda, que aquele bom serviço dele seja espalhado para outras pessoas. Então ele deve dar esta informação clara. Colocar lá, vou repetir algumas dicas. Colocar lá na sua vitrine se você dá ou não desconto para aquele consumidor. Colocar na etiqueta o valor máximo que pode atingir. Colocar também qual o valor mensal de juro e o valor total de juro se você fizer parcelamento daquela compra. E mais do que isso, você pode sempre prestar atenção no seu consumidor e disponibilizar para ele também uma calculadora com auxílio seu, tá? Porque, de modo geral, os PROCONs e outros órgãos administrativos entendem que o consumidor não deve fazer cálculo, que quem deve fazer cálculo e informar para ele de que modo aquele preço está sendo disponibilizado é o próprio fornecedor. Certo? A lei de precificação, então, como um todo, que é aquela lei que vocês conhecem, lá de 2004, vou colar aqui o número. É a lei 10.962. Gente, é muito número, não consigo decorar todos, sou ruim de decorar número. A lei de precificação, então, lá de 2004, ela só teve essa alteração, que determina que você coloque lá na sua vitrine se dá ou não desconto para o consumidor. De modo geral, então, os produtos têm que estar etiquetados e tem que dizer para o consumidor qual o valor daquele produto. Normalmente se colocava sempre o preço à vista. O que eu não posso é colocar na etiqueta, por exemplo, que essa blusa aqui custa R$100 e quando a Sofia for no caixa pagar a blusa com cartão de crédito, aquela blusa custa R$115. Isso não pode acontecer. Tá? O valor da etiqueta é o preço máximo que pode ser praticado no mercado de consumo. E aí, a lei de precificação, então, determina que a vitrine seja sempre precificada. Todos os produtos que estão na sua vitrine têm que ser precificados. A gente sabe que tem alguns casos em que os produtos são muito miúdos, que é preciso colocar uma placa do lado com o número de referência e o valor do produto. Por exemplo, eu vendo joias. E naquelas joias, eu só vendo brinquinhos para bebês. Então eles são muito pequenininhos. Eu não consigo colocar uma etiqueta que tenha uma fonte suficiente para que o consumidor do lado de fora consiga enxergar o valor daquele produto. Tá? Então a palavra-chave no mercado de consumo sempre vai ser informação clara, precisa, em língua portuguesa. Não caiam na ideia de colocar em outra língua. Eu preciso dar informação em língua portuguesa. Isso pode parecer uma dica
um pouco ultrapassada, mas não. Tem empresas que nessa onda de se virtualizar, de conseguir falar com todo mundo, de ir para o mundo digital, né, de querer levar seus produtos para fora da sua barreira da comunidade, daquele município, acabam tendo a ideia de colocar sale, off, não, é promoção, é desconto, né, em língua portuguesa. Essa é a forma correta de informar para o Código de Defesa do Consumidor. E essa lei de precificação, ela também prevê que em alguns outros segmentos, como por exemplo hipermercados, é possível colocar o preço em código de barras. Então eu posso colocar o código de barras com o valor do preço à vista daquele produto e disponibilizar leitores daquele código de barras em locais acessíveis para o consumidor. Quer dizer que ele tem que ter, ele não pode ter que caminhar a loja inteira para saber o preço. Lembrem-se, vocês também são consumidores. Então quando vocês estão, por exemplo, no hipermercado, vocês não querem atravessar, né, às vezes é um hipermercado, para saber o valor. Tem que estar acessível aquela informação para o consumidor. E há alguns casos em que eu também posso ter lista de preços. Então a lei de precificação, ela não se alterou. Ela só teve um adicional, que foi essa obrigação de informar na sua própria vitrine que há um desconto. O Procon Porto Alegre já vem trabalhando com entidades como, por exemplo, CDL, Sindilojas, onde os CDL e Sindilojas questionaram de que modo eu tenho que colocar isso na minha vitrine. Então nós conseguimos conversar e chegar também mais ou menos a uma conclusão de como é que pode ser. Agora, gente, se eu quiser colocar uma etiqueta laranja, uma etiqueta amarela, se eu quiser informar em cima da vitrine, embaixo da vitrine, façam do jeito que vocês desejarem, desde que aquela informação fique acessível para o consumidor de vocês, tá? O Código de Defesa do Consumidor, então, e eu quero transmitir essa mensagem, eu sou uma pessoa que realmente é muito apaixonada pela matéria do direito do consumidor, eu gosto muito do que eu estou falando para vocês. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele é um aliado de vocês. Ele diz para vocês como vocês devem funcionar no mercado de consumo. E mais do que isso, ele dá para vocês as ideias básicas de como vocês fazem para cativar aquele consumidor. Como é que vocês fazem para abraçar aquele consumidor e dizer para ele, podem confiar em mim, confiem em mim enquanto comerciante. Não vá para a concorrência, fique aqui comigo, porque eu te dou a informação correta, porque eu te dou assistência quando tu precisa, porque quando o teu produto vai para assistência técnica, eu te digo onde encontrar aquela assistência técnica e não vai passar dos 30 dias. Se passar dos 30 dias, eu imediatamente farei a troca do produto ou te devolverei o valor se você desejar. Né? Então, quando a gente, enquanto comerciante, começa a andar dessa maneira, a gente cativa o consumidor. A gente faz com que ele tenha uma rotina de compras na nossa loja. Que ele retorne, porque eu dei a informação clara. A informação, aquela palavra que para nós do direito é um palavrão, chamado, é uma palavrinha, mas é um palavrão, boa-fé. Né? Tem centenas de pilhas de livros escritos sobre o que é boa-fé. Boa-fé é a possibilidade que eu dou para o consumidor de confiar em mim. Quando o consumidor confia em mim, eu estou agindo de boa fé. E quando aquela confiança é testada, o consumidor tem certeza de que o comerciante fez seu melhor. Essa é a boa fé. Isso é a boa fé. Todos aqueles livros, claro, trazem diversas doutrinas e ideias importantes para o direito, mas a palavra-chave da boa fé é a confiança, assim como a informação. E aí, eu já não sei mais quanto tempo eu tenho, eu sei que eu falo bastante. Mas eu queria também contar para vocês sobre uma outra novidade, que é a nota técnica número 2 de 2017 da Senacom. O que será que é Senacom? Senacom é a Secretaria Nacional do Consumidor, que é vinculada ao Ministério da Justiça. No Brasil, a gente tem, por exemplo, uma Secretaria Nacional do Consumidor e a gente tem o CAD, que é um órgão lá que defende a concorrência. Enquanto o CAD é uma autarquia, a Senacom é uma secretaria dentro do Ministério da Justiça, tá? E a Senacom decidiu, então, fazer uma nota técnica onde diz que é proibido diferenciar preços dos mesmos produtos para homens e mulheres, produtos e serviços. Como é que surge, então, essa nota técnica? E eu quero trazer essa informação porque é uma informação bem recente. Essa nota técnica é de agora, de segunda-feira, publicada na segunda-feira, se não me engano. E ela diz, então,
que nas baladas, nos restaurantes, enfim, em qualquer lugar, eu não posso cobrar diferente o preço. Segundo o entendimento dessa nota técnica, algumas casas de show e alguns estabelecimentos utilizavam a mulher enquanto insumo de marketing. E aí proibiram, né? A Secretaria disse que é uma prática abusiva condicionar não é a palavra, dizer para o consumidor que ele deverá, porque a mulher, pagar menos e o homem pagar mais. Então essa nota técnica, ela proíbe essa diferenciação de preços. Bom, nós temos aqui dois fatores. A questão de uma discriminação em tese de gênero, porque a mulher de fato não pode ser usada como insumo. E nós temos também a ideia de uma discriminação justificável, né? Nós estamos sendo questionados e ainda não temos uma resposta pronta, porque também essa é uma nota nova, uma normativa nova. Pô, Sofia, mas é o seguinte, eu tenho um restaurante e eu sei que normalmente as mulheres comem menos. Claro que eu nunca fui no restaurante do senhor, porque daí você ia ver que eu como bastante. Mas normalmente as mulheres comem menos, né, nos bares, nos restaurantes do que os homens. E aí eu pratico um preço diferente. Eu digo para o homem que ele vai pagar 30 e a mulher vai pagar 25. Bom, talvez essa seja uma discriminação justificável, né? Agora eu pergunto para vocês, por que eu, Sofia, pago para ir num show R$700 e o Felipe, que é meu maridão, ele paga R$1.500 para ir no mesmo show? Para assistir o mesmo show, do mesmo lugar, tendo a mesma visão. Talvez aí não haja uma discriminação justificável, certo? Tá, Sofia, e o que eu faço com essa nota técnica? Bom, a precificação, a escolha dos preços que você vai praticar é uma escolha sua. É uma escolha sua, né? Eu já falei aqui que nós vivemos num livre mercado, onde existe uma grande competição. Bom, o que nós notamos numa pesquisa rápida de preços? Que normalmente as casas noturnas têm elevado o valor da mulher para o valor do homem. Ou seja, se antes a Sofia pagava 700 e o Felipe 1.500, hoje a Sofia e o Felipe vão pagar 1.500 cada um. Ó, gente, eu falei lá no começo e eu venho repetindo isso. Quem escolhe o preço é você, mas você tem que fidelizar o seu cliente. Então, quem sabe, faz aí uma repartição no valor e dá meio a meio para cada um, que você vai conseguir cativar aquele cliente, vai conseguir fazer com que ele retorne mais vezes para o seu estabelecimento. Né? Então essa é uma opção sua. A Secretaria Nacional do Consumidor, ela ainda não nos deu uma resposta sobre como será essa diferenciação de preço nesses setores onde em tese há uma justificativa para diferenciar os preços entre homens e mulheres. E aí, galera, indo mais um pouquinho para o final dessa exposição, eu queria dizer para vocês que para a gente, para o PROCON, para o órgão administrativo, é muito prazeroso trazer essas informações. E a gente está sempre à disposição para receber perguntas, para tirar dúvidas, porque o que a gente quer é um mercado sólido. O que a gente quer é que as pessoas possam consumir com segurança, é que os comerciantes possam ter segurança jurídica para vender os seus produtos e serviços. E por isso é que o órgão administrativo tem que estar de portas abertas para solucionar as dúvidas e reprimir aqueles maus comerciantes que não conseguem se adequar às normas, né? E além da gente, tem aquele fatorzinho lá da concorrência que também deve reprimir aqueles maus comerciantes e aqueles maus consumidores que também existem. Então, acho que agora já falei aqui uma meia horinha, uns 30 e pouquinhos minutos. Eu já vi umas plaquinhas levantadas me avisando do tempo. E eu sei também que a gente tem algumas perguntas, que vocês têm algumas dúvidas que vocês querem tirar. E eu quero iniciar, então, ler essas perguntas para que todo mundo saiba o que está me sendo perguntado. Senão eu vou ficar aqui que nem uma doida tentando enxergar a TV e vocês não vão saber a pergunta. Então vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é da Silvia. A Silvia perguntou o seguinte: o preço à vista sempre foi um. E alguns faziam outro preço no dinheiro. Agora, então, posso fazer essa diferenciação para o meu cliente e não ter problemas no futuro?
Bom, Silvia, essa tua pergunta, ela é bem importante, tá? Tu pode sim fazer a diferenciação desse preço. Agora, eu não posso te dizer, infelizmente, como é que vai ser isso daqui pra frente. A gente sabe que a lei está em vigor, que ela tem vigência, que ela foi publicada no dia 26. Mas a gente não tem como te dizer se vai ter uma mudança legislativa. Por isso que é bom que vocês fiquem ligados aqui nos cursos do Sebrae, porque eu tenho certeza que se houver outra mudança legislativa, o Augusto e a Lana vão me chamar de novo aqui para tirar as dúvidas de vocês. E aí, nós vamos para uma segunda pergunta, que é a pergunta da Maureen. Preciso vender mais sem estender muito meu prazo de pagamento. Como fazer sem perder a venda? Bah, Maureen, é isso que eu estava falando lá desde o início. O que a gente quer é cativar aquele consumidor. O que a gente quer é que ele não vá nunca mais embora da nossa loja, que ele goste do nosso serviço, que ele retorne. Então, assim, Maureen, veja qual é o tempo que tu pode estender, porque a gente sabe também que existe aquela cobrança de recebíveis do banco e tal. E tu tem que ver enquanto tu pode parcelar. Daqui a um pouco tu faz uma negociação com o cliente, tu faz alguns produtos no valor em dinheiro à vista, dá um descontinho para aqueles produtos, vende outros a prazo. Isso é uma opção tua. É tu, enquanto comerciante, responsável por cativar aquele cliente que vai saber como tu podes fazer para também não afetar a vida financeira da tua empresa. O Rodrigo Gomes perguntou: posso ter preço diferente conforme a forma de pagamento? Falo do mercado online, e-commerce. Rodrigo, pode sim, pode ter preço diferente na tua loja online, pode ter preço diferente lá no teu Instagram, no teu Twitter, seja lá onde for, onde tu vende, pode fazer preço diferenciado. Mas a palavra-chave é informação, já falei isso. Então coloca lá no teu sitezinho, se for um site, coloca lá, em geral é na direita, né? Coloca lá qual o valor à vista, qual o valor a prazo, quanto custa de juros por mês, quanto custa de juros no total e em quantas vezes aquele consumidor pode fazer. Diz pra ele se ele tem 5% de desconto no boleto ou não. E a Chiquinhas Moda perguntou: tenho uma confecção, tenho dúvida se posso disponibilizar na vitrine valor diferenciado para pagamento à vista e no cartão de crédito. Olha só, Chiquinha, o negócio é o seguinte: o que tu tem que fazer? Tu tem que dizer pro teu cliente se tu vai dar desconto para ele ou não. Lá na etiqueta, lá na vitrine, tem que ter o valor máximo que tu vai cobrar. Mas o ideal é que tu traga todas as informações para ele. Ó, Sofia, esse valor aqui para comprar essa blusa é 100 no dinheiro, é 100 no cartão, é 95 no dinheiro, é 97,50 no débito. Tu tem que dizer isso pro teu consumidor. Deixa eu dar uma respirada. A Cristiana perguntou: e para prestadores de serviços terceirizados, como funciona? Bom, Cristiana, desde o início eu estava falando aqui que nem todo mundo se encaixa enquanto consumidor. Então, eu não sei se eu vou conseguir responder muito bem tua pergunta, mas essas prestadoras de serviços terceirizadas, normalmente elas não têm uma situação de vulnerabilidade em relação ao empresário. Então, por exemplo, vamos supor aqui que tu tem uma empresa de limpeza e tu está contratando com uma outra empresa. Uma empresa uma clínica odontológica que tem 3 sócios. Bom, talvez tu não tenha uma vulnerabilidade, porque quem sabe sobre aquele teu serviço terceirizado é tu mesma, e não o cara que é o dentista que te contratou. Então talvez aqui não caiba para ti a legislação, que é uma legislação para o mercado de consumo, para relações entre consumidores e fornecedores, tá? Rosana, é obrigatório o comércio receber cheque? Rosana, não é obrigatório, tá? Só que tu tem que informar lá na tua plaquinha qual é o meio de pagamento que tu recebe ou não para aqueles teus produtos ou serviços. Vamos lá para a próxima. A Nina Alimentos. Qual é a forma de pagamento hoje mais certa para receber cartão, cheque ou boleto? Nina, isso passa por um estudo da tua própria empresa. Tu tem que... e aí talvez o Sebrae possa te ajudar bem melhor do que eu. Se tu costuma receber em dinheiro e tu vê que aquela ali é a forma melhor de receber, recebe só em dinheiro. Mas se tu acha que normalmente teus clientes te pagam em boleto, tu não precisa protestar, não precisa ir aí para uma defesa judicial dos teus interesses, continua fazendo o pagamento em boleto. Mas faz um estudo e liga pro Sebrae para saber quais são as dicas do Sebrae sobre isso. Vamos lá. Qual é a próxima? Aqui, o Jean perguntou o seguinte: com a nova lei, é facultativo ou obrigatório desconto para o consumidor em pagamento à vista? Acho que essa pergunta aqui do Jean é o pagamento à vista em dinheiro, né, Jean? Esse pagamento
em dinheiro ele não é obrigatório, tá? É uma opção tua, tu que vai dizer se tu quer ou não dar desconto em dinheiro ou à vista para aquele consumidor. O Ícaro Restaurante. O Ícaro perguntou. Ai, gente, deixa eu só dar uma respiradinha aqui, um segundo. Eu prometi para Augusto que eu ia tomar água, mas agora eu vou tomar água porque eu tô lendo muito rápido as perguntas. O Ícaro perguntou aqui pra gente. Somos um restaurante de buffet por quilo. Somente após a refeição é que o cliente se dirige ao caixa para pagamento. Aceitamos cartão de crédito e débito e pagamento à vista. Que preço coloco na balança? O valor do cartão de crédito? Bah, Ícaro, foi uma ótima pergunta essa tua. Na balança tem que estar o valor máximo. Pode colocar lá o valor do cartão de crédito. Se esse é o preço máximo que tu pratica, coloca o valor do cartão de crédito. E outra coisa, Ícaro, que nem a pergunta do Jean. Se tu não vai dar desconto para o pagamento em dinheiro, pode colocar um preço só, tá? Não é obrigado a dar esse desconto em dinheiro. E a gente tem mais uma pergunta aí da Maureen, que está nos perguntando se percebi várias perguntas sobre cheques. Eu posso não aceitar o cheque como pagamento? Me causará algum problema? Olha, talvez te cause algum problema de não fidelizar o teu cliente que normalmente usa cheque. A gente sabe também que no mercado brasileiro o cheque, claro, ele não é algo em extinção, né? Mas ele está sendo muito menos utilizado pelo consumidor, que hoje tem muito mais acesso ao cartão de crédito, sabe? Tem uma pesquisa da Abex que diz que o brasileiro tem mais de 2 cartões. Então, normalmente quem usa cartão de crédito tem quase 3 cartões por consumidor, tá? Mas não é obrigado a usar cheque, não, desde que haja um informe lá na loja de que não é obrigado, não aceita o pagamento em cheque. E a Maureen pergunta aqui também, se eu já tive problemas com alguns clientes referentes a pagamentos perante esses problemas, eu não deixo de vender. Porém, só vendo se for com pagamento adiantado. Posso praticar essa modalidade? Maureen, eu não conheço a tua atividade fim, tá? Normalmente, a cobrança do valor adiantado, ela não é praticada no mercado de consumo. Agora, se tu tem uma relação um pouquinho mais empresarial, aí pode praticar a venda antecipada sem nenhum problema. E uma pergunta do Ricardo. Trabalhamos basicamente com telemarketing. Como posso deixar claro aos nossos clientes nossa política de diferenciação de preços? Ricardo, o telemarketing ativo ou o telemarketing não ativo, ele é super utilizado no mercado de consumo brasileiro. A gente tem muito uso do telemarketing. Então, tenta usar uma linguagem simples para o consumidor, tenta perguntar se ele conseguiu tirar todas as dúvidas dele e explica para ele exatamente assim, ó, o meu preço máximo é o preço que eu pratico no cartão de crédito, para isso eu cobro X, no cartão de débito eu cobro X menos 5%, e no dinheiro eu cobro X menos 10%, e eu não aceito cheque, eu não aceito boleto, enfim, tenta informar aquele consumidor, e depois de ter explicado tudo ainda pergunta de novo, tu entendeu o que eu quis dizer ou tu queres que eu repita? E aí tenta fazer um diálogo lá com o consumidor. A gente tem também uma pergunta da Simone. A Simone está nos dizendo que trabalha aqui com a teleentrega de alimentos. Simone, depois passa teu telefone que eu já estou aqui com fome. Como faço para repassar ao produto o custo das máquinas do cartão de crédito e de débito? Simone, isso aí tu vai ter que fazer um cálculo de quanto te custa aquele teu produto e inserir lá. Se o banco te cobra 3%, quando tu faz uma venda, tu vai ter que inserir lá no produto. E aí esse pode ser um desconto para quem paga em dinheiro, né? Tira aquele valor do cartão de débito e de crédito e dá esse desconto para o consumidor que vai pagar essa teleentrega em dinheiro. Mais uma pergunta aqui do Ícaro. Gostei do Ícaro. O Ícaro está participando bastante. Há um limite de desconto no pagamento à vista com relação ao preço do cartão de crédito. Por exemplo, posso dar 5% no desconto à vista ou é abusivo? Ícaro, desconto nunca é abusivo. Se tu quiser me dar bastante desconto, pode me dar bastante desconto. Quem vai escolher quantos por cento de desconto vai dar é tu. Tu diz quanto tu vai dar de desconto. Se tu eu quero dar desconto com cartão de crédito. Posso dar desconto com cartão de crédito? Posso dar desconto com cartão de crédito. E o Daniel perguntou. Oi, eu tenho um estúdio de tatu. Como posso ver os preços no cartão e à vista? Bom, Daniel,
A tatuagem também, ela é um serviço que vem crescendo aí no Brasil, tem muita gente que gosta de fazer tatuagem, enfim. O que tu tem que informar para o teu consumidor é se ele tem desconto ou não no valor à vista, ou seja, em dinheiro. E caso tu faça um preço diferente no cartão de crédito, parcelado, tu tem que dizer para o consumidor quanto vão ficar aquelas parcelas e qual é o juro cobrado nas parcelas e o juro total que tu vai cobrar, tá? A Chiquinha está nos dizendo que lá na confecção dela, ela também presta alguns serviços. Para os serviços ela pede um sinal. Para o sinal eu também posso diferenciar o valor se for em dinheiro, cartão de crédito ou de débito. Pode diferenciar, sim, Chiquinha, segue as mesmas regras. Então, lembra de colocar uma placa lá na tua confecção, na entrada, dizendo se tu dá desconto ou não, também nesse sinal à vista. Bom, gente, acho que essas foram as perguntas que a gente recebeu aqui, foram algumas. Quero agradecer pela 1000ª vez, dizer que para mim foi um enorme prazer poder tirar dúvidas aqui, dizer que eu estou muito contente de apresentar um pouquinho sobre essas novas regras de pagamento em valor à vista, no valor a crédito, nessa possibilidade de diferenciar o preço e dizer que nós estamos à disposição. Muito obrigada, gente. Boa tarde para todos.